Paz, povo querido, tudo bem? Mais um CRI, por isso falei. Tô no meu espacinho novo, né? Que aos poucos dá pra cadeirinha nova, papelzinho de parede, aos pouquinhos tá ficando pronto. Quem me segue lá no Insta de Lima, L Dani, vai poder ver um pouquinho, né? Que eu postei hoje lá. Hoje não, o vídeo vai ao ar na sexta, né? Essa semana. Então você pode conferir um pouquinho. Eu botei em download porque ainda tá sendo preparado, sendo feito. Vai ter mais umas coisinhas, umas decorações para aperfeiçoar, porque sempre que a gente puder fazer o melhor para o Senhor e aquilo que Ele colocou no nosso coração para realizar, a gente deve fazer, né? Vou até deixar uma dica aqui, uma aspa sobre uma situação até que eu passei essa semana mesmo, para que a gente não confunda perfeição com excelência. Excelência, todos nós podemos fazer, uma atitude, né? Você pode decidir ser excelente, sempre que você fizer o seu melhor para o Senhor, né? Porque a palavra nos diz, tudo que façamos, façamos como para o Senhor, né? E não aos homens. Então, se a gente faz com excelência, dando o nosso melhor, nos preparando da melhor forma, levando o que serviria para nós, o que nós usaríamos, o que nós comemos quando fizemos doações, também doar aquilo que a gente também se alimenta, aquilo que também a gente come. Eu falo muito sobre isso no meu ministério hoje, para que a gente não traga apenas aqueles alimentos perecíveis que já vêm na cesta básica, mas traga aquilo que a gente come no dia a dia, a misturinha para o pão, a carne, o frango, ovos, enfim, porque a família não vive só de trigo, né, arroz e feijão. Então, e graças a Deus, assim, tem pessoas que têm esse entendimento. Tem um casal precioso que toda semana doa, assim, aquilo que eles vão comprar para eles levam, é uma bênção, sabe? Tem tido esse entendimento e a gente vê Deus prosperando e muito. Esse casal, eles têm sido cada vez mais abençoados, porque Deus zela pela sua palavra e você está cuidando dos seus filhos, né? É o Senhor que está pedindo, não é nós, né? A gente faz apenas aquilo que o Senhor nos orienta pela palavra. Então, nós somos chamados, nós podemos, pela nossa atitude, quando nós decidimos fazer o nosso melhor naquilo que a gente vai realizar, isso é excelência. Agora, perfeição, sim, nenhum de nós é perfeito. Nós não somos perfeitos. Vamos ser quando estivermos na glória com Cristo, nosso corpo glorificado. Nós estamos indo para um caminho de aperfeiçoamento até que chegamos lá, a estatura do varão perfeito em Cristo. Mas perfeito não somos, porém a excelência é possível quando você decide fazer o seu melhor. E todos somos chamados a buscar a excelência, amém? Então, fechando essas aspas, quero agradecer mais uma vez todos aqueles que estão acompanhando, que estão me dando feedback, que estão sempre conversando, né, e me passando como estão sendo edificados com a palavra, como tem feito a diferença. Glória a Deus, porque não é sobre mim, é sobre Ele. Eu apenas correspondi ao que Ele colocou no meu coração. Encorajo você a fazer também, né, tudo aquilo que Ele tem colocado no seu coração. Não use a sua rede social para gastar tempo, sabe, para passar tempo, para desperdiçar o seu bem mais precioso, que você tem de mais valor que é o seu tempo, né, porque ele não volta mais. Mas use para um bem maior, use para algo que realmente faça a diferença, porque a criação aguarda a manifestação dos filhos. Então, que nas suas mídias sociais as pessoas possam ver mais de Cristo, né? Não que você não possa compartilhar momentos felizes, é óbvio, até porque você está mostrando e testemunhando o amor e o cuidado de Deus pela tua vida, mas que ela seja usada para muito mais do que apenas isso, amém? E porque eu acredito sempre que todos nós, cada um de nós, temos algo para compartilhar, algo que vem, que é da nossa essência, que Deus conta que nós façamos diante da nossa perspectiva, das experiências que nós tivemos. Eu posso ministrar a mesma palavra que o meu esposo, mas eu vou ter um olhar diferente, porque as minhas experiências são diferentes da dele. Então, eu acredito que isso está sobre todos nós, e aqueles que querem, que vão falar, que vão abrir sua boca, que vão se deixar ser usado, o Senhor vai usar poderosamente dentro do seu testemunho, dentro daquilo que ele carrega, né? E isso a gente vai aperfeiçoando e edificando o corpo, que é o propósito, né? A gente conviver, amém? Então, hoje eu vou ler sobre o meu devocional, na verdade. Uma palavra bem tremenda que o Senhor ministrou hoje no dia 13, que é em Lucas 16, do 1 ao 10.
Só que eu não vou ler Lucas 16, do 1 ao 10, porque eu fui abrir a palavra e o Senhor me deu outra palavra sobre honra, porque o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Mas ele destaca aqui Lucas 16, 10. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Ou seja, às vezes a gente pensa que quando eu tiver muito recurso, aí eu vou dizimar, eu vou ofertar, né? Eu só não faço ainda porque eu tô enrolado em dívidas, eu não tenho condição, eu não ganho bem, eu ganho muito pouquinho, eu não consigo. Não, se você já não faz no pouco, você não fará no muito. Porque o dízimo não é seu, é um valor do Senhor, né? E que você retém todo mês quando você decide fazer dessa forma. Se você está enrolado em dívidas, você vai permanecer enrolado em dívidas até você decidir ser fiel no dízimo e nas primícias. Ou seja, assim que você receber, você já tirar a 10ª parte, que significa o dízimo, é 10ª parte do seu rendimento. A palavra em si, dízimo, significa 10ª parte, não é só porque está especificado na palavra 10ª parte desde lá de Abrão. Então, se você fizer isso, assim que você receber, você tirar a primícia para o Senhor, eu lhe garanto, pela confiança que eu tenho e a segurança que eu tenho na palavra de Deus, eu te garanto que você vai dar conta de negociar suas dívidas, de colocá-las em dia. Porque é assim que o Senhor faz com quem é fiel a Ele. Ele transborda os nossos celeiros, claro. Se você começar a ser fiel e também parar de gastar descontroladamente, né? Porque você tem que focar em quitar as suas dívidas e não fazer mais, né? Então, assim, você vai conseguir com a fidelidade ao Senhor, porque Ele vai fazer render o seu dinheiro e não parar de ser um saco furado, né? Com enfermidades, com desperdício, com prejuízos, com coisas aleatórias que não deveriam acontecer e vivem acontecendo. Isso é consequência de desonra, né, ao Senhor nos recursos. E a oferta, quando você se colocar nesse lugar de ofertar com alegria, né, de ofertar ao Senhor, não só aqueles R$2 trocadinhas, moedinhas, mas ofertar o valor que Ele colocar no seu coração, você vai transbordar ainda mais os seus celeiros. Aí não vai ser só a segurança de fechar os prejuízos, mas vai transbordar muito mais do que você pensa e imagina. Isso é uma receita que não falha, não porque eu tô falando, mas porque o nosso Deus, que é o dono do ouro e da prata, Ele zela pela palavra dele. Então não se engane que você, quando for colocado sobre muito, vai ser fiel, porque você não vai. Se você já não é nas pequenas coisas, não vai ser sobre as muitas que você vai ser. Ou muito possivelmente nem na igreja você volta a frequentar, porque você já se sente seguro, acha que não precisa mais, que a sua segurança tá no recurso financeiro e a tua vida tá garantida porque agora você tem condição financeira. E nós sabemos que não, né? Porque não vale de nada. Temos alguns anos aqui de bonança financeira para perder uma eternidade longe do Senhor, amém? Então ele segue o devocional falando assim: muitas casas próximas a nossa vendem suas hortaliças verdes e frescas à beira da estrada. Às vezes nos dirigimos a uma banca que não tem vendedores. Ela opera segundo o sistema de honra. Ao escolhermos o que desejamos comprar, colocamos o dinheiro numa caixa ou numa velha lata de café e vamos para cá saborear as frutas e os vegetais recém-colhidos. Mas nem sempre esse sistema de honra funciona. Minha amiga Jaqueline tem uma banca de flores em frente à sua casa e um dia, ao olhar para fora pela janela, viu uma senhora bem vestida com um grande chapéu colocando alguns vasos no porta-mala do seu carro. Jaqueline sorriu ao calcular mentalmente um lucro de $50 por seus trabalhos no jardim, mas ao verificar a caixinha de dinheiro, mais tarde a encontrou vazia. O sistema de honra revelara que aquela mulher não merecia honra. Talvez para ela levar as flores parecesse ser algo pequeno, mas ser honesta nas pequenas coisas indica como reagiremos nas grandes. A honestidade em todas as áreas de nossa vida é uma maneira de darmos honra a Jesus Cristo, nosso Salvador. O melhor sistema de honra para um seguidor de Cristo encontramos em Colossenses 3,17. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Honestidade significa nunca se preocupar se você está sendo observado. E como diz a palavra de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então você não está preocupado se as pessoas estão vendo você fazer algo errado, mas
com o Espírito Santo que habita em você, que sonda o seu coração, a intenção quando surgiu, e não apenas a finalidade da ação. Então ele já sabe de antemão o que você vai fazer e você está preocupado em não entristecê-lo, porque a palavra diz, não apagueis o Espírito, ou seja, quando você quando você começa a ignorar os estímulos do Espírito Santo, te entristecendo ao arrependimento, para você parar de fazer determinadas práticas, falar de determinadas formas, usar determinadas roupas, você vai apagando o Espírito Santo aos poucos, porque você ignora, né, os seus estímulos, a sua palavra, você não obedece, você prefere continuar com as práticas antigas, então você vai deixando claro que você prefere ser a velha criatura, você prefere as velhas práticas, você não quer essa transformação. Então, com certeza, o resultado será apagar até definitivamente o Espírito Santo na nossa vida, mostrando que a gente nunca teve um encontro real com Cristo. Então, esse devocional falando ali sobre a honra, né? Sobre, às vezes, ver uma mulher que tinha condição financeira de pagar, não iria lhe fazer falta, mas ela já não era fiel, muito provavelmente no pouco também, com certeza não foi sobre o muito. A honestidade é algo realmente que a gente tem que desenvolver e demonstra honra realmente, porque a gente está preocupado em ter a nossa vida baseada nos princípios que a palavra nos diz, né? E não do que as pessoas acham certo ou não, ainda mais nesse mundo com os princípios tão distorcidos, né? E quando eu fui procurar na palavra sobre Lucas 16, eu acabei abrindo em Lucas 10, a viagem dos 70, né? E tem vários versículos aqui de várias ordens, né? De várias ordenanças de Jesus para os 70, quando eles fossem no caminho ali levar, né? Iniciar a palavra pelas cidades que ele ia passar. E como a gente está falando de honra, né? Uma das primícias da honra é você ser obediente, né? Não tem como ter honra sem obediência, né? E quando você tem aquela obediência imediata, né? Que assim que o Espírito Santo te estimula, assim que o Espírito Santo testifica no teu coração, você já obedece. Ou aqui, no caso deles, tiveram uma direção específica de Jesus e foram obedecendo e foram vivendo aquilo que o Senhor disse, eles estavam honrando, né? Então, eu vou ler um pouquinho com vocês aqui. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e disse-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Isso acho que todos nós vemos em todos os ministérios que a gente já fez parte, né? Em todo lugar que a gente vai, cidades que a gente passa, a gente vê. Tem muitas pessoas precisando conhecer o amor de Cristo, ter a visão de reino, né? Que não é só a minha igreja que salva, ninguém precisa, não vai caber todo mundo empilhado só na minha igreja, né? Bom que tem várias denominações, mas nós somos um em Cristo, né? E cada uma com o seu modelo, com a sua tradição, com o seu estilo, e glória a Deus por isso, porque ninguém precisa se sentir mal e descoordenado, né, num lugar que não faz parte do seu estilo de vida, de vestimenta. Então, cada um vai onde se sente bem, desde que não fique ali murmurando, desonrando as autoridades sobre a sua vida, porque elas foram instituídas pelo Senhor. E se você desonra uma autoridade, você gera esterilidade ministerial para você, e você nunca sabe porque seu ministério não deslancha, porque as coisas não fluem, porque você continua desonrando autoridades postas sobre sua vida. Então, a gente sabe que a seara é grande, né? Eu acho que todas as igrejas, todos os lugares oram e pedem muito por pessoas que auxiliem o ministério. Se você faz parte do ministério, e você já pensou que às vezes deveria ter mais pessoas na porta, deveria ter mais pessoas na salinha com as crianças, deveriam ter mais pessoas no louvor para não ser sempre os mesmos, deveriam ter mais pessoas no som, que às vezes dá problema, ou é sempre a mesma pessoa, e você se sente sobrecarregado. Se você já passou por algum desses pensamentos, procure os líderes da sua igreja, procure o seu pastor, comece a orar com ele sobre um ministério, sobre um departamento que você possa exercer, e muito futuramente, com certeza, isso vai se encaixar com o seu ministério, com o seu chamado, né? Você não precisa exercer algo na igreja só quando você for um líder, só quando tiver um óleo sobre sua cabeça.
né? A gente já é chamado a fazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Nós somos chamados a buscar qual é o nosso ministério, Pai, qual é o dom sobre nós, qual é o ministério, né, o dom do Filho que o Senhor colocou sobre nós desde que nós nascemos, o que nós somos chamados para exercer. Nós temos que saber. Se você ainda não sabe, busque em oração, ore, converse, compartilhe. Se você tem dificuldade e não sabe como descobrir, comenta aqui que eu vou te ajudar a chegar nesse lugar, mas saibam qual é o seu ministério, qual é o seu chamado. Então, assim a gente vai poder exercer nos departamentos aquilo que a gente foi chamado para exercer, porque depende do teu ministério, você vai se encaixar em cada um lugar diferente. Então, mas faça algo, não esteja na igreja simplesmente por estar, por ser mais um, por ser um domingueiro, né? Faça algo, né? Faça parte. A igreja, ela não é feita apenas de algumas pessoas, ela é feita realmente de um corpo de Cristo, né? Ela é feita de muitas pessoas, cada um tem uma função para exercer. Quando você deixa de exercer sua função, você sobrecarrega o irmão que está do seu lado, que tem que fazer a dele e a sua, entende? Sabe aquele parente que vem pro churrasco, come, se diverte, né? Que a gente vai ali na igreja, aprova aquele banquete enorme, né? Do que o Senhor derrama sobre nós e sai sem pagar, sai sem ajudar, não faz nada. Isso indigna qualquer um, quanto mais o coração do Senhor que fez. Ele não quer que você seja escravo, que você faça, que você seja ativista, não, mas Ele é um pai esperando: filho, toma o teu lugar, filho, vai exercer aquilo que está no teu coração, aquilo que eu coloquei sobre a tua vida, que nenhuma outra pessoa vai poder fazer como você faz. Faça aquilo que eu te confiei. Então, se você tem dificuldade de saber qual é, procure o seu pastor, que é a liderança sobre a sua vida, aquele que ora, aquele que paga um preço sobre a sua vida, que está com você, que te conhece, que se interessa em lhe ajudar, né? E ore com ele para que ele te auxilie para saber aonde se encaixar, mas não fique sem auxiliar em nada. A seara é grande e poucos são os trabalhadores, porque você só quer apenas receber. Então saia desse lugar e vá ajudar, procure os líderes, tome uma atitude, faça, confie no que você tem, você é especial. E segue ali dizendo, né, no 3, ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos. Ou seja, ele não promete que você, quando começar a exercer, né, vai ser mar de rosas, você vai se dar bem com todo mundo. Não, quando você começa a servir, a conhecer os líderes, a conhecer os pastores, a conhecer as autoridades, infelizmente no meio tem pessoas que, quando recebem um poder, uma autoridade, um óleo sobre a cabeça, mudam, né? Sobem para a cabeça, caminham diferente, enfim. Mas não quer dizer que vão permanecer nesse lugar, né? Às vezes é uma fase em nós os auxiliando, né? A chegar na intimidade com o Senhor, na humildade do maior que serve a todos, né? As pessoas podem mudar, mas você vai começar a conhecer os defeitos das pessoas. Se você chegou ontem no ministério, se você é novo no ministério, e já quer servir, já quer auxiliar, você vai lidar com pessoas que estão lá há anos e não levantam uma palha, e não fazem, não se envolvem, e vão criticar você, né? Poxa, chegou ontem, já quer isso, já quer aquilo, pois é glória a Deus que quer, porque você não se inspira nessa pessoa em vez de criticá-la e vai auxiliar também. Nós precisamos de todos, tem lugar para todos, para quem está chegando, para quem já está há anos, mas nós precisamos de todos, em todos os departamentos. Não sirva apenas em um, se você tem disponibilidade para servir em mais, né? Principalmente quem não tem filhos pequenos, né? Quem tem mais disponibilidade. Eu tenho um casal que é referência para mim, eles acabaram de ter o bebê, então mega empolgados para servir, né? Já falaram que o filho não vai ser um problema, mas uma solução, que eles vão auxiliar, ela dança, enfim, é uma bênção, assim, sabe? Eles são um casal bem para frente mesmo, bem visão de reino, sabe? E eu admiro por isso, porque esse é o foco, essa é a visão, sabe? Crianças não são empecilhos, elas são bênção, e bem administrada a gente consegue fazer todas as coisas juntos, e glória a Deus por isso. Então você vai lidar com situações difíceis, mas isso não é motivo para desistir, é motivo para se permitir ser aperfeiçoado e cumprir o seu propósito, amém? E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e ninguém saudais pelo caminho. Ou seja, você já tem tudo que você precisa dentro de você. Se você se sente incapaz, parabéns. Eu também me senti sempre, mas o Senhor não erra com ninguém, né?
não é aquele discurso, eu não deveria estar aqui, eu sou um improvável, isso aí, se você parar bem para pensar, é uma incoerência, porque a gente fala do Senhor como o Senhor tem um propósito sobre a nossa vida, o Senhor já nos predestinou, Ele nos selecionou, Ele nos separou. Se Ele já separou, se Ele já selecionou, se Ele predestinou, se Ele tem um propósito sobre as nossas vidas, a gente não caiu ali por acaso. Ele nos prepara para todos os momentos que a gente está vivendo. Então, a gente não era um improvável, a gente não merecia estar ali, não. Ele nos preparou para aquele lugar. Ou bem Ele nos prepara e tem propósito sobre a nossa vida, ou bem a gente cai de paraquedas porque Ele não teve outra opção. As duas coisas não dá para caminhar juntas. Deus tem me inquietado muito nesse sentido, porque eu escuto muito essas coisas e não fecha uma coisa com a outra, ou bem uma coisa ou bem outra, né? Então eu creio muito mais que o Senhor tem um propósito sobre as nossas vidas. Ele me preparou para o lugar que Ele me colocou, independente de ordenação ou não. Ele sempre me falou sobre o meu ministério. Eu exerço desde que eu comecei o namoro com meu esposo, né? Namoro, noivado, muito mais depois do casamento, onde a gente dividiu mesmo o fardo, né? E as responsabilidades. Então, eu já faço e executo e exerço, e todos que estão à nossa volta veem, né, muito mais quem caminha perto. Por quê? Porque esse é o meu natural, eu já sabia, eu já sei, se Deus me colocou, foi Ele que me colocou, foi Ele que me quis, Ele me viu preparada e Ele preparou esse lugar para mim. Então, não são pessoas que vão afirmar ou descartar você de um determinado lugar, né? Se Deus falou que você é, amém? Então, tudo o que você tem já está sobre você. Então, era algo que eu passava muito, mas o Senhor já colocou tudo no nosso coração. Porque quando a gente traz a memória que nos traz esperança, a gente para ver tudo que a gente já viveu até aqui e ver que realmente a gente foi preparada e moída para determinados momentos da nossa vida, como foi comigo. Então, eu sei que eu estou no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, já exercendo aquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida, porque eu não vou ficar esperando algo que o Senhor já fez acontecer, amém? E ele fala ali também sobre ninguém saudais pelo caminho. Por quê? Porque quando você decidir fazer algo para o Senhor, vão ter muitas pessoas querendo falar ao seu ouvido: não faz, pra quê? Pra que tu vai lá? Meu, que empenho, pô, podendo sair, passear, tu vai estar enfiado na igreja, meu, tu vai servir de novo, vai estar lá de novo, porque a gente foi de um extremo pro outro. Antes era de segunda a segunda na igreja, agora é um dia por semana e olha lá. E ainda falam como um sacrifício. Então, ou seja, quando você imparte seu coração com as pessoas, às vezes até as pessoas da própria igreja vão barrar, vão colocar defeitos, vão te colocar para baixo, vão falar que não é o momento, que não é o tempo. Por isso que a melhor pessoa para você se aconselhar e saber qual é o passo que você vai dar em relação aos departamentos que você quer servir é o seu pastor, porque ele realmente vai sempre querer o melhor para você. E a revelação do que Deus tem para sua vida sempre vem pela autoridade que é na sua vida. Então, a melhor pessoa, uma pessoa de mais confiança que você pode impartir o seu coração no meio de uma dúvida é o seu pastor, porque ele realmente está disposto a dar o melhor para você como Cristo, né? Ele é a personificação do Senhor nas nossas vidas, né? Então, não dê ouvidos para as pessoas que vão tentar desanimar você quando você se posicionar para servir o propósito, porque elas sempre vão existir. E não aqui, o 5. Em qualquer casa por onde andares, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Quando a gente começa a servir ao Senhor, a gente sempre dá o nosso melhor. A gente sempre faz com alegria, a gente sempre faz com excelência. Mas muitas pessoas fazem algo para os outros e esperam um retorno em troca, esperam algo, né? Espero que reconhecimento das pessoas. Aqui eu já não estou falando da questão da paz, mas essa questão de reconhecimento, o Senhor queimou no meu coração também para falar. Se você faz algo de coração, você não espera nada das pessoas. Você faz como se fosse para o Senhor. Se você faz como se fosse para o Senhor, você não está esperando recompensa, reconhecimento, retorno, nada.
Você faz, esquece, deixa, fez o seu melhor. Você lidou com a ingratidão, a pessoa te ignorou, amém, ela vai precisar, você vai voltar a fazer com excelência e cada um dá o que tem. Se a pessoa tem paz, ela vai retribuir essa paz. Se ela não tem paz, a paz volta para você. Mas você não deixa de fazer o bem, não se torture com pessoas ingratas, com pessoas que não reconhecem, as pessoas que não correspondem como você espera, sabe? Não deixe essa raiz de amargura, essa ofensa vir sobre o seu coração. Se você faz de todo o coração, a evidência que você fez de todo o coração é que você não espera reconhecimento e retorno, amém? A recompensa e a vingança vem do Senhor. Então, se você fez e esquece. E continue fazendo, porque a gente faz como para o Senhor. Seguindo ali, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles estiverem, pois digno é o obreiro do seu salário, não andeis de casa em casa. Seja fiel àquelas pessoas que lhe auxiliam, que ajudam, né? Não fique pulando de galho em galho por qualquer oferta, por qualquer bajulação. Seja direcionado pela palavra do Senhor na casa e nos lugares, nas conexões que Ele lhe fizer, amém? E em qualquer cidade que entrares e vos receberem, comei do que vos puseres em diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Ali no versículo 8, quando fala, né, comei do que vos der, cada ministério, cada lugar que você for, receba, seja receptivo com aquilo que o Senhor lhe der. Se você está no ministério, está no lugar, eles precisam de você, do seu auxílio, ou querem que você sirva, ou precisam de algo de você, ou tem algo para lhe oferecer, que às vezes não supra suas expectativas, porque você já veio de outros lugares, aceite o tratamento do Senhor sobre a sua vida e não ignore, não seja arrogante, não seja pretensioso de achar que apenas o que está na sua mente é o melhor. O Espírito Santo está no nosso coração, ele sabe o que nós precisamos, e se veio diferente do que você esperou e imaginou, aceite, ore ao Senhor. Se você sente paz, faça aquilo que lhe foi pedido, aceite de bom grado aquilo que lhe foi oferecido, com humildade, amém? Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberes, saindo por suas ruas, dizei, até o pó dessa vossa cidade se vos pegou sacudido sobre vós. Sabei com tudo isso, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E aqui a gente sabe que quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeitais a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Isso é lá no versículo 16. Então, a gente sabe que todo lugar que a gente faz e tudo que a gente faz, a gente está fazendo como para o Senhor. E tudo que eu tenho falado aqui não é uma palavra minha, é uma palavra do Senhor. E quem recebe, recebe de bom coração, recebe aquilo que o Senhor tem enviado para ti, para mim, para nós, né? E não vem da minha parte, não vem do meu intelecto, daquilo que eu quero que vocês recebam ou façam, vem do Senhor para todos nós. Então, aqueles que recebem, recebem o Senhor e recebem aquele que o enviou, né? Então, que a gente possa receber essa palavra com gratidão, com amor, que a gente possa honrá-lo e obedecê-lo de forma imediata em todas as coisas que ele colocar no nosso coração e servir. Amém, irmãos? Gratidão por tudo que vocês têm me acompanhado, né? Pela paciência, pelo apoio. Espero que essa palavra tenha falado no seu coração. Honra é algo muito importante que o Senhor derrama sobre nós, né? Que Ele nos deixou como exemplo, porque Jesus honrou tudo que o Pai falava e tudo que o Pai fazia. Ele só veio fazer o que o Pai falava e o que o Pai fazia. E isso Ele nos deixou como legado. Então, que a gente tenha esse entendimento da importância de nos dedicarmos à Sua palavra, para sabermos e fazermos o que Ele fala e o que Ele faz. E também essa importância da oração, do jejum, para sermos sensíveis à voz do Espírito Santo e permanecermos fazendo e falando aquilo que Ele faz, né? Quando nós estivermos com dificuldades, né, em determinadas áreas, para não pecarmos, né, para nos permanecer alinhados com Ele. Então, que isso possa auxiliá-los, que você possa, nesse ano,
continuar honrando as autoridades sobre a sua vida, honrando seus pastores, honrando seus líderes, se colocando à disposição do ministério de vocês para estar auxiliando, porque com certeza eles precisam, independente do ministério que você estiver fazendo parte, da congregação que você estiver fazendo parte, auxilie, se coloque à disposição, não espere o pastor convidar, as autoridades convidar, porque esse passo tem que vir de você, você tem que se colocar à disposição, você tem que falar, como Jesus mesmo disse, aquele que vem a mim, né, aquele que eu bato, mas é a pessoa que abre a porta. O Senhor mesmo deixou claro que a decisão, né, é nossa, a atitude é nossa e Ele corresponderá. Ele com certeza fará grandes coisas através de nós, nos usará grandemente, né? Nós teremos grandes frutos de nos colocarmos à disposição dele. E quando você estiver servindo ao Senhor, entenda, você não precisa apenas funcionar, não é um cargo como um trabalho que você está exercendo. É algo no mundo espiritual, há uma responsabilidade espiritual sobre a sua vida, de oração, de palavra, porque você está sendo colocado para servir pessoas. Então você precisa estar preparado para isso espiritualmente e não só ser conhecedor de tarefas. Amém? É algo muito sério e muito importante. Mesmo assim, vai lhe gerar frutos no espírito, vai ser só um estímulo a mais para você se dedicar ainda mais ao Senhor e ter um tempo de qualidade com Ele. Então faça, que vai valer a pena, vai ser bênção. Aproveite esse final do ano aí, né, para estar honrando as autoridades, para estar fazendo o melhor para eles, com certeza. Se são pessoas que se dedicam para você, né, se não, você também deve repensar sempre o lugar que a gente está, né, se são pessoas que realmente têm um coração de Cristo, um coração humilde, um coração ensinável, se também está sobre outra cobertura, se é uma pessoa que se coloca, né, para ser tratado por outras pessoas, né, para ser ensinado. Então, se não, vale a pena realmente a gente repensar os lugares que a gente está, mas que o Senhor faça o melhor sobre a sua vida, que isso tenha lhe ajudado, né, a dar mais um passo de fé, a viver o propósito do Senhor sobre a sua vida, e precisando de algo, de algum tema, de alguma situação, oração, orientação, coloque, escreve aqui, nos segue lá no Instagram também, e é isso, precisando, estamos à disposição, amém?